Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Cristo é tudo em todos no novo homem. O título da quarta-feira: O Senhor mostrará sua força contra os inimigos. E o versículo, Isaías 42:13. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia e obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Senhor, nesse dia, nós te louvamos, nós damos glória ao Senhor, que o teu nome, excelso em toda a terra, seja glorificado na nossa boca, na boca de pequeninos, na boca de crianças de peito, para emudecer o inimigo, para calar o vingador. Senhor, de nós pequeninos, pessoas desprezadas, o Senhor suscitou perfeito louvor. E por isso, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tua grandeza, também por tua misericórdia, por tua graça e por teu tão maravilhoso amor. Um amor que entregou a si mesmo, mesmo nós sendo teus inimigos, mesmo nós estando alheios às tuas coisas, o Senhor ainda assim, por teu amor, cumpriu toda a justiça, nos aproximando, nos reconectando a ti. Obrigado, Senhor. Hoje o Senhor tem nos conduzido em triunfo nessa batalha. O Senhor tem nos conduzido à vitória através de tua palavra, através de teu Espírito, que em todas as coisas nos conduz. E por isso também, Senhor, somos-te gratos. Em nenhum momento o Senhor nos abandonou. Em nenhum momento o Senhor nos abandonará. O Senhor é esse valente que lança forte grito de guerra e mostra sua força contra os seus inimigos. Em ti, Senhor, nós estamos protegidos. Tu és o nosso escudo, tu és o nosso refúgio. Obrigado, Senhor, por ser tudo para nós, tudo o que nós precisamos. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, vamos considerar hoje o capítulo 42 do livro de Isaías, até o versículo 13. Vamos ler esses versículos, discorrendo sobre eles. É um trecho muito rico que faz a referência ao Senhor Jesus, né? Então, primeiro versículo: Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Isso aqui é o Senhor Jesus. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Então essa profecia, irmãos, é principalmente para nós. O que é promulgará o direito para os gentios? Primeiramente, nós precisamos lembrar que o gentio, quer dizer, todo aquele que não era povo de Israel, ele estava alheio às alianças e às promessas de Deus. Mas se você perceber, irmãos, no Antigo Testamento também havia promessas a nosso respeito. E quem promulgou o direito para os gentios? O que significa isso? Significa, irmãos, declarar a verdade, aquilo que é real. Isso se relaciona principalmente à palavra de Deus e ao direito dos gentios também serem o povo de Deus através da morte e ressurreição de Cristo. Paulo fala isso aos Colossenses, fala isso aos Efésios, que uma vez que Cristo morreu, a parede de separação acabou. Então agora não há mais gentio, não há mais judeu, bárbaro, cita, grego, enfim. Agora, irmãos, nós somos um só povo, nós somos o novo homem. Então veja, aqueles que não eram povo são agora chamados de povo. Nós que éramos gentios, ou quer dizer, um povo sem pai, nós agora temos o próprio Deus como nosso pai. E aqui esse versículo mostra: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito. Quer dizer, em todo momento, irmãos, o Senhor foi guiado pelo Espírito para fazer a vontade do Pai. E essa vontade, irmãos, tem relação conosco. E enquanto ele esteve no seu ministério terreno, enquanto ele esteve nessa terra, o versículo 2 diz: Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. O que quer dizer isso, irmãos? O ministério do Senhor foi um ministério
entre aspas, silencioso, em que ele não queria aparecer, chamar a atenção para si mesmo, mas ele queria que as pessoas recebessem a palavra de Deus, ele queria que as pessoas percebessem a vontade de Deus, a obra de Deus. Você vê em vários trechos dos evangelhos em que o Senhor estava para ser até levantado como rei pela multidão, e de repente ele sai, ele vai para lugares distantes, ele sai, quando ele ia receber a honra, a glória, ele sai. Mas ao mesmo tempo, irmãos, veja, versículo 3, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Veja, no ministério terreno do Senhor, ele sempre procurou os lugares e as pessoas desprezadas. O que é uma cana quebrada? Não serve para nada. Uma torcida que fumega é aquele pavio que o fogo já apagou, está saindo fumaça. Não tem mais serventia. A cana, para ter serventia, não pode estar quebrada. A torcida ali, o pavio, para ter serventia, ele não pode estar fumegando, tem que estar pegando fogo, não é? Então, se você olhar o ministério terreno do Senhor, ele foi para lugares onde as pessoas eram desprezadas. E para que ele foi para esses lugares? Para promulgar o direito, para levar a palavra, para mostrar a obra de Deus. Nesses lugares, irmãos, ele não clamou, não gritou, não fez ouvir a sua voz na praça, não foi algo que chamasse atenção para si mesmo. Isso parece algo pequeno, mas veja, irmãos, como o Senhor ele era muito cuidadoso com esses detalhes. O Senhor estava aqui, irmãos, para fazer a obra de Deus, para chamar atenção para Deus. E aqui você vê uma pequena diferença entre, por exemplo, o ministério do Senhor e de João Batista. O ministério de João Batista, irmãos, ele era aquele que, a voz do que clama no deserto. E João Batista ficou muito famoso entre o povo, era muito reconhecido. E em determinado momento, irmãos, João Batista ele deveria ceder o seu ministério com a chegada do Senhor. Ele não precisava mais ser a voz do que clamava no deserto. Ele era aquele que iria endireitar o caminho para o Senhor passar. Mas uma vez que o Senhor chegou, que o Senhor começou o seu ministério, ele deveria parar. Mas se você percebe, irmãos, ele não consegue. Ele não consegue parar o seu ministério. Ele continua tendo discípulos. Se você olha em João, você percebe que os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista, eles muitas vezes entravam em conflito. Então já se torna um ministério que estava em conflito com o próprio ministério do Senhor. Muitas vezes, irmãos, com a desculpa de falar a palavra, de servir ao Senhor, nós queremos atenção para nós. Nós queremos fazer nossos discípulos, pessoas, nós queremos ter o nosso nome falado nas praças. Nós queremos chamar atenção para nós mesmos. Na primeira mensagem do Evangelho de João, né, nós estamos estudando agora dos escritos de João, nosso amado irmão Pedro falou sobre isso, falou, irmão, nós não estamos aqui para isso. Ele citou o ministério de Paulo. O ministério de Paulo, irmãos, também era semelhante ao ministério do Senhor. Paulo não queria atenção para ele. Paulo ele falava a palavra com um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. É esse o ministério que serve ao Senhor. Não é o ministério que clama, que grita, nem faz ouvir a sua voz na praça, no sentido de não quer chamar atenção para si, não quer as coisas para si. Tudo é para a glória de Deus. E no momento em que o Senhor precisava morrer, precisava findar o seu ministério terreno, nesse sentido, né? No sentido da sua morte e ressurreição, o Senhor, irmãos, ele se ofertou. Paulo, quando ele está para ser martirizado, ele disse, eu vou ser entregue como libação. Quer dizer, são pessoas que estavam servindo verdadeiramente a Deus, não querendo um ministério para si. Nesse tempo, irmãos, que nós estamos vivendo, nós temos ouvido muito sobre isso, e isso é muito importante. Não ter as coisas para nós, mas servir ao Senhor, sempre com um coração puro, uma consciência boa, uma fé sem hipocrisia. Quando Paulo fala aos Colossenses, irmãos, ele mostra o exemplo do Senhor Jesus, como o Senhor Jesus esvaziou a si mesmo, sendo ele o próprio Deus. Ele começa dizendo, olha, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que é esse sentimento de se esvaziar.
O nosso ministério, nosso serviço é para Deus, não é para chamar atenção para nós, irmão, não é nosso. E mais, veja, o Senhor, em Isaías 53, mostra que, mesmo diante dos seus acusadores, mesmo tendo razão, ele não se defendeu. Esse é outro aspecto, é no sentido, irmãos, ainda nessa linha de nós queremos muito a justiça para nós. Aqui em Isaías 53, 7, fala que como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por quê? Porque o que importava para o Senhor é a vontade de Deus. Então ali não adiantava ele se defender. Ele teria argumentos para isso, tem sabedoria para isso. Mas ele se defenderia, ele por acaso recusaria o cálice que o Pai lhe deu para beber? Então perceba, irmãos, na nossa vida, o centro deve ser Cristo e a vontade de Deus. O resto, ele orbita em redor. Esse é o exemplo do Senhor Jesus. Então, em muitas situações nós nos calamos por causa da vontade de Deus. E em outras situações nós abrimos a nossa boca por causa da vontade de Deus. Mas sempre tendo Cristo, a vontade de Deus, como o centro das coisas. Mas o que há hoje, infelizmente, no cristianismo é o contrário. Nós somos o centro e nós queremos que as coisas, principalmente as coisas de Deus, orbitem ao nosso redor. Nós queremos sempre estar com a razão, nós queremos sempre a atenção das pessoas, sempre estar corretos, sempre brigando pela nossa vontade, pelo que nós achamos correto. Não, isso aqui eu acho que é desse jeito, então não importa o que vai causar na igreja, o que vai causar nos irmãos, eu vou seguir o que eu acho que é correto. Então, veja, irmãos, nós precisamos aprender muito com o exemplo do Senhor Jesus, e esse trecho de Isaías nos ajuda muito. Outro versículo que nos ajuda muito, voltando aqui para Isaías 42, versículo 4. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Irmãos, quantas vezes, quantos de nós, no caminho do Senhor, vivendo a vida da igreja, não desanimamos? Não ficamos quebrados e, ao invés de perseverar, nós desistimos. Mas o Senhor, irmãos, aqui é muito claro, ele não desanimou, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. Quer dizer, isso diz respeito novamente à vontade, à palavra de Deus, ou seja, aquilo que ele veio fazer, morrer e ressuscitar, para que aí as terras do mar, irmãos, o mar, ele representa o mundo gentil. Em Apocalipse, quando fala do anticristo, você vê que ele é a besta que emerge do mar, quer dizer, do mundo gentil. Enquanto o falso profeta, a besta que emerge da terra. Aí já diz respeito à terra, ao povo de Israel, a terra de Israel. Então aqui o mar, as terras do mar aguardarão sua doutrina. É porque o Senhor não desistiu. É porque o Senhor não desanimou, que hoje, irmãos, a palavra de Deus, o direito, né, chegou até nós. Porque hoje nós estamos recebendo o ensinamento a respeito do Senhor, nós estamos tendo conhecimento do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós temos o sentimento de desistir, de parar. Deus tem a vontade dele na sua vida. Isso é algo que nós temos que tomar para nós mesmos. Nós não desistimos, nós não paramos até que a vontade de Deus seja feita. Mesmo, irmãos, que nós estejamos quebrados, mesmo que nós estejamos desanimados, nós continuamos pela graça e misericórdia de Deus, porque a força não é nossa. Pelo contrário, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Versículo 5. Assim diz o Senhor, que criou os céus e o estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso, porque nós vemos o propósito de Deus, né? Porque quando Deus criou tudo, ali em Jó fala que primeiro, antes da criação da terra, foram criados, aí eu falo da criação original, né? Antes da criação da terra foram criados os céus e as estrelas. Então há uma sequência. O céu é criado primeiro porque o céu é para a terra. A terra é criada em segundo lugar, porque a terra é para o homem. E aí o homem, irmãos, ele foi criado, foi colocado aqui por último.
com todas as coisas apontando para Ele, né? Com todas as coisas para servi-lo, porque o homem foi feito para Deus, que não tem princípio de dias nem fim de existência. Por isso fala do fôlego de vida, por isso fala do Espírito. Se nós, irmãos, queremos aprender a servir ao Senhor, a contatar o Senhor, nós precisamos aprender aquilo que Ele mesmo falou em João 4, versículos 23 e 24. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A palavra verdade, irmãos, é realidade, diz respeito à palavra de Deus, porque a palavra de Deus contém a justiça de Deus. Muitas vezes a gente acha assim, desde que eu adore o Senhor no Espírito, eu posso fazer de qualquer forma, eu posso fazer desde que eu esteja no Espírito, mas você esquece, é em Espírito e é em verdade, não é de qualquer forma, precisa seguir a palavra de Deus. Eu repito, enquanto o Senhor esteve no seu ministério terreno, irmãos, Ele não fez aquilo que lhe deu na cabeça. Ele sempre seguiu a palavra, a vontade do Pai. Então é algo, irmãos, que nós temos que ter muito equilíbrio. É o Espírito e a palavra. Conhecer a palavra e viver no Espírito. Vamos continuar. Por causa do tempo, irmãos, tem que correr. Versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Falando sobre o Senhor Jesus. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Isso, irmãos, foi confiado ao Senhor Jesus. Mas veja, o Senhor Jesus também fala algo parecido para o apóstolo Paulo, em Atos 26. É uma palavra muito parecida. O que significa isso? Que a comissão que o Senhor recebeu, Ele foi fiel enquanto esteve aqui na terra, no seu ministério terreno. Após a sua morte e ressurreição, não é mais uma comissão apenas para Ele, uma vez que agora o seu corpo diz respeito à igreja. Então é uma comissão também para nós. Continuando o versículo 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Veja, irmãos, esse é outro princípio. Sempre que nós fazemos a obra de Deus, a glória é de Deus. Nós nunca podemos querer a glória do que é de Deus, daquilo que Deus fez para nós. Eis que as primeiras predições já se cumpriram e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Isso aqui, irmãos, é o princípio da profecia, é o princípio da palavra profética. Quer dizer, o Senhor, Ele prediz muitas coisas que já se cumpriram, mas Ele também prediz coisas novas, coisas que serão anunciadas. E antes que se sucedam, eu vou-las farei ouvir. Ele fez isso, por exemplo, com João. Quando ele deu o Apocalipse, a revelação de Apocalipse ao apóstolo João. E aí João transmitiu aos servos que transmitiram às igrejas. Então esse é o princípio da palavra profética. Quando o Senhor fala com Abraão, Ele diz, eis que Abraão vai se tornar uma grande nação. Eu vou ocultar dele o meu desejo, aquilo que eu vou fazer. Por quê? Porque Abraão, irmãos, é o primeiro que foi chamado de profeta na Bíblia. Deus revela a sua vontade. Deus revela a sua palavra, revela os seus mistérios àqueles que Ele escolheu como canal. É um princípio, irmãos. Do mesmo modo que Ele recebeu essa comissão de abrir os olhos aos cegos, tirar da prisão do cativo, do cárcere os que jaziam em trevas, e transmitiu essa comissão depois para o apóstolo Paulo e para os outros apóstolos, isso também com relação à palavra, irmãos. Muito bem, não vai dar tempo, irmãos, de discorrer, mas eu vou ler na página 28 o último parágrafo que vai falar dos versículos seguintes. Na sequência vemos, versículo 10, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores.
Cantemos um cântico, um louvor novo. O Senhor quer que todos os continentes, todos os cantos da terra vivam essa realidade. O versículo 11 cita cidades e aldeias de Quedar. Principalmente na América do Sul, o deserto, segundo a visão de Apocalipse 12, levantemos nossa voz nas cidades e aldeias habitadas de Quedar. Quedar refere-se a um lugar desprezado, mas agora o Senhor mudou nossa sorte e podemos exultar. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Versículo 12. O versículo seguinte, 13, continua: o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Em sua primeira vinda, Jesus veio como uma ovelha muda e sofreu calado todo tipo de agravo. Mas agora ele vem para tomar posse de seu reino. Ele já tem um exército de jovens santos, então sairá como valente e despertará seu zelo como homem de guerra. Clamará e lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.